troço aqui tá muito alto, vai incomodar muito. Por enquanto, esse pulso contínuo não é tão agradável aos ouvidos. Então a gente tem um instrumento musical aqui, bem esquisito, mas a gente tem. Fala galera, Alexandre aqui, e eu tava olhando os últimos vídeos aqui do canal e eu notei que eu só trabalhei com experimentos que envolvem LED e luzes. Aí eu fiquei pensando, será que eu consigo fazer um instrumento musical usando componentes eletrônicos? Então bora lá pro vídeo pra ver se vai dar certo. Eu já tô começando aqui com o modo astável funcionando, e se você quiser saber mais sobre o modo astável, eu tô deixando um card aqui em cima, ou dá um pulinho lá no canal que eu falo bastante sobre os modos de funcionamento do NE555 no modo astável, biestável e monoestável. Então dá uma olhadinha lá. Então a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é colocar o jeito de ter sons, né? Porque a gente tá fazendo um instrumento musical. Então eu vou adaptar um buzzer aqui, um piezo, e vamos ver se ele vai, como que ele vai se comportar, se ele vai ficar alto o suficiente pra gente conseguir ouvir. Então eu vou colocar aqui, eu vou fazer um jumper direto aqui da perna do anodo do LED, vou colocar aqui pra cima, vou fazer um jumper aqui pro terra. Bom, a gente tem som na mesma frequência do LED, mas esse troço aqui tá muito alto. Eu acho que isso aqui vai incomodar muito. Tive uma ideia, já volto. Bom, voltei. Eu coloquei aqui no meu buzzer potenciômetro de 5K, porque pelo menos eu consigo deixar ele um pouquinho mais baixo, numa altura que não incomoda tanto, e eu consigo desligar ele sem precisar retirar o componente. Então isso vai facilitar bastante os testes que eu preciso fazer aqui. E agora o próximo passo, uma nota contínua aqui, né? Porque agora ela tá intermitente igual o LED, né? Nessa frequência. Eu preciso ter uma nota contínua, né? Senão eu vou ter um instrumento musical que fica bipando o tempo todo, isso não é legal, né? Então eu vou tentar fazer isso e já volto. Então, pessoal, eu troquei meu capacitor eletrolítico de 10 microfarads por um cerâmico de 100 nanofarads, porque lembra que eu consigo controlar o tempo numa somatória de funções do resistor com o capacitor? Então, trocando o capacitor do eletrolítico de 10 microfarads por um cerâmico de 100 nanofarads, eu consigo um pulso contínuo. Por enquanto, esse pulso contínuo não é tão agradável aos ouvidos. Vamos ver. Ele é bem estridente e incomoda bastante. E esse potenciômetro aqui foi uma boa adição ao projeto, para eu não ficar louco. Então agora eu preciso ter um jeito de controlar essa nota, né? Eu preciso que ela tenha uma curva, né? Que ela vá do mais grave para o mais agudo, né? Então eu vou fazer isso usando um LDR, o resistor sensível à luz. Porque eu quero que conforme eu mexa a minha mão na frente do LDR, eu consiga controlar essa nota, tanto para o mais agudo quanto para o mais grave. Vou tentar fazer isso, eu vou colocar ele aqui e vamos ver o que acontece. O LDR tá aqui, eu tirei o meu resistor de 10K que eu tinha saindo do pino 7 do NE555, que ia para o capacitor de 100 nanofarads, então eu substituí pelo LDR, e o nosso instrumento tá tomando forma, mas ele tá no mínimo engraçado aqui. Eu vou mostrar para vocês o tipo de som que ele tá fazendo, não é nada agradável, mas vamos ver. Ó, eu vou aumentar o volume. Ele tá bem estridente. Então a gente já consegue controlar essa nota maluca com a luz. Então a gente tem um instrumento musical aqui, bem esquisito, mas a gente tem. Eu vou tentar fazer mais um upgrade nele aqui. Potenciômetro de 100K aqui, em paralelo com o meu LDR. E eu vos apresento o pior instrumento musical do mundo. Isso aqui ficou terrivelmente horrível. Vou mostrar para vocês. Vou aumentar o volume aqui. Ele funciona, eu consigo mudar aqui a nota com o LDR e mexer um pouco no tom com o potenciômetro. Mas ele ficou ensurdecedor, horrível. Eu acho que ele virou mais um instrumento de tortura do que um instrumento musical. O que está acontecendo aqui?
Como a gente já sabe, o NE555 ele é um gerador de pulsos, né? É no modo astável em um loop infinito. Então ele vai ficar gerando pulsos infinitamente. Mas como eu troquei o meu capacitor de 100 microfarads por um de 100 nanofarads, ele tá pulsando tão rápido que a gente não consegue perceber essa pulsação. A gente percebe ou como uma luz acesa contínua ou como um tom do buzzer contínuo, mas na verdade ele tá piscando tão rápido que é imperceptível para a câmera e para nós. E aí o LDR ele vai controlar essa frequência dos pulsos, só que a frequência dos pulsos é tão rápida que mesmo eu deixando ele na resistência máxima ou mínima, a gente não consegue perceber o pulso, a gente percebe uma variação de tom. Então ele vai do mais agudo para o mais grave com a variação de luz aqui do LDR. E o nosso potenciômetro ele entra como uma base, né, como uma afinação para esse tom. Quando eu mexo no meu potenciômetro, eu estou definindo uma linha base para esse tom. Então ele vai ficar ou um pouco mais agudo ou um pouco mais grave, e aqui eu controlo a nuance do tom, né? O quanto ele vai variar dentro desse tom que eu defini aqui. E esse outro potenciômetro está funcionando simplesmente como um ajuste de volume do meu buzzer. E tudo bem que esse experimento não deu muito certo, ele não ficou tão legal, mas valeu a pena para eu estudar e entender um pouquinho mais das frequências que eu consigo controlar usando o NE555, porque futuramente eu estou pensando em estudar um pouco sobre amplificadores, chips de amplificação, reguladores de tensão, então é uma base mais sólida para eu avançar um pouco mais nos meus estudos. E galera, se você gostou desse vídeo, se você achou interessante, não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, porque isso vai ajudar bastante. E galera, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu, fui! Ai, que som horrível!